Segunda carta de Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 3, verso de número 1. Se você perdeu qualquer uma das mensagens dessa série, você pode olhar lá na nossa página, no Facebook, todas as mensagens, depois de transmitidas, né? Elas ficam salvas lá para você acompanhar. Você pode acompanhar cada uma delas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Você que encontrou, diga amém. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por essa jornada que estudamos essas duas cartas, pedindo que o Senhor, mais uma vez, nessa noite, fale ao nosso coração. Use a Tua palavra, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque, apesar de falhos, precisamos da Tua graça, precisamos, ó Deus, do Teu agir sobre as nossas vidas, precisamos do Teu perdão, do Teu poder, para podermos compreender as Tuas Escrituras, ó Pai. Fala conosco nessa noite, estamos aqui porque precisamos e, de fato, dependemos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite, esse é o nosso desejo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, estamos chegando aqui no amém, né? No amém da segunda carta de Pedro. E eu acredito que você já percebeu qual é o último assunto, né, do último capítulo da segunda carta de Pedro. E hoje a gente finaliza essa série de mensagens que nós estudamos versículo por versículo, todos os capítulos dessas duas cartas, onde nós vimos aqui muitas reflexões de Pedro acerca da nossa fé, acerca de onde precisa estar a nossa esperança, para onde o povo de Deus precisa olhar como seu norte, né? Como o seu guia para as suas vidas. E a gente viu diversas dessas reflexões que puderam balizar a nossa confiança, saber onde está a nossa confiança. E assim nós temos falado como o povo de Deus precisa saber onde está a sua esperança, em quem está a sua fé.
Então você percebeu que nessas duas cartas nós vimos aqui um esforço do apóstolo, um esforço de Pedro de manter os cristãos não apenas confiantes, mas com a confiança correta, a esperança que é viva. Manter os cristãos confiantes no poder de Jesus Cristo. Pedro fala dessa salvação que recebemos, da natureza dessa salvação e como ela pode moldar os nossos dias, como ela pode dirigir os nossos passos. Se sabemos que a nossa salvação está em Cristo Jesus, se sabemos que a promessa do Senhor é aquilo que deve guardar as nossas vidas, se sabemos que a nossa confiança está posta em Cristo e ela que está nos guiando, então nós podemos seguir confiantes a despeito do dia, dos momentos, das situações que nós enfrentamos. E interessante que nós vimos também Pedro tratar da vida cristã como um todo, e aqui, chegando ao final da sua segunda carta, Pedro faz aqui uma exortação à igreja, um convite, uma lembrança, algo que nós precisamos lembrar, e Pedro quer que a gente não esqueça. Em toda essa segunda carta, nós vimos aqui, desde o início, quando começamos, vimos Pedro apontar quem eram os verdadeiros cristãos, vimos Pedro combater os falsos mestres, né? Não apenas alguém que estava do lado de fora contra a igreja, mas gente que estava dentro da igreja com um falso ensino. E aí nós vimos um grande problema que nós podemos cair, nós vimos isso no último domingo, o problema de conhecer a verdade e depois abandonar a verdade, abandonar a nossa fé. Gente que vai relativizando o pecado, relativizando a sua moral, relativizando a santidade de Deus e depois abandonando a sua fé. E nós vimos ele falar isso no último domingo, no último capítulo, e ele nos exorta a esse conhecimento de Deus a partir do nosso conhecimento de Cristo. Agora, nesse último capítulo, Pedro quer confirmar a verdade final que ele deseja que os seus leitores, os seus destinatários não se esqueçam. Confirmar, você vê que ele começa querendo confirmar essa verdade no coração daqueles leitores. E uma lembrança prática que precisa estar abundante no nosso coração, uma lembrança que eu e você não podemos deixá-la de lado, nós não podemos esquecer, porque se caminharmos a nossa vida cristã sem lembrarmos dessa verdade que Pedro aponta nesse capítulo, provavelmente viveremos uma vida centrada em nós mesmos e não centrada em Cristo Jesus e não centrada no Evangelho. Você já percebeu que o que Pedro quer relembrar e confirmar aqui nesse último capítulo é sobre o grande dia do Senhor, o dia que o nosso Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E por que eu digo que esse é um perigo quando nós não lembramos disso? Porque nós podemos viver a nossa vida tentando ser apenas ter as melhores coisas desse mundo e planejando a nossa vida apenas para viver melhor nesse mundo, sem contudo se preparar para a volta do Senhor. E parece que esse tem sido até um assunto que não sei se é fora de moda ou se é um assunto que não dá ibope. Parece que as igrejas e parece que as pessoas estão querendo se preparar apenas para ver melhor nos dias de hoje. Então você tem táticas de tudo no meio das mensagens, várias teorias de como isso ou aquilo pode acontecer na sua vida terrena, mas poucas pregações são proferidas para anunciar o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai voltar, e essa é uma verdade. Você não pode viver alheio a essa notícia, a essa grande notícia que vai mudar eternamente as nossas vidas, completamente as nossas vidas, se de fato estivermos aqui nesse grande dia. E por vezes podemos cair no erro de se adaptar ou gostar muito das mensagens que são proferidas apenas baseadas na vitória de hoje, sem contudo olhar que o dia do Senhor está mais próximo do que estava. Será que você lembrou nessa última semana, com o modelo de vida que você está levando? Será que você lembrou nessa última semana que a qualquer momento o Senhor poderia voltar? São muitas semanas que passam e a gente sequer lembra dessa grande verdade.
Eu sei, são tantas preocupações, são tantas coisas que nós temos que resolver, são tantas situações do nosso dia a dia, mas eu quero que você lembre que essa notícia, que o grande dia do Senhor, não é um assunto secundário no cristianismo, não é um assunto secundário no Evangelho de Jesus Cristo. Esse não é um assunto pelo qual eu e você podemos deixar para depois, ou aprender amanhã, ou nos preparar para ele quando tivermos algum desejo sobre ele, ou então, se talvez a gente quiser seguir a carreira ministerial ou no seminário, precisamos aprender sobre a volta do Senhor. Não é exatamente só que devemos aprender sobre o dia do Senhor, mas termos uma consciência clara, real, que o Senhor vai voltar. Você tem noção dessa realidade? Eu não vou perguntar se você está preparado para isso, porque, obviamente, as nossas condições humanas nunca nos deixariam plenamente preparados para esse dia, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor agindo através do seu Filho, através do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos conduzem para esse grande dia. Mas a pergunta é se você está atento, se você está se preparando, embora talvez você olhe para você e não veja condições humanas de se preparar 100% para esse dia, isso não isenta você de se preparar com zelo e disciplina para o dia do Senhor, de ser encontrado fiel. Como Pedro está dizendo, esforcem para serem encontrados em paz. Eu não sei se ou a gente achou que esse é um assunto desnecessário. Eu não sei se a igreja atual considera que esse é um assunto que os crentes não precisam saber, porque é um dia que vai chegar, então ninguém precisa saber desse dia. Eu não sei onde que a coisa se perdeu. São poucas as vezes que nós ouvimos sobre esse assunto. E graças a Deus essa série, mais uma vez, nos leva para esse assunto. E se alguém pregar o Evangelho, pregará sobre esse assunto. Porque essa é uma certeza. Será que nós nos preparamos para esse dia? Porque esse dia é real. Ele é futuro. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas ele é certo. Certo e futuro. Um dos ensinos que os falsos mestres ensinavam e Pedro tentou combater, ele está falando aqui nesse capítulo 3, é que eles zombavam dessa possibilidade. Poxa, você viu no texto aqui? Desde os antepassados vocês estão falando isso e aí nada mudou, está tudo como está. Imagina a gente, quantos anos se passaram e a gente pode estar pensando como esse dia será demorado. E esse texto responde muito das nossas perguntas. Zombavam desse ensino, zombavam da possibilidade da volta do Senhor Jesus para julgar esse mundo e agora, de uma vez por todas, será a segunda e a última volta. E convém lembrarmos que a doutrina da volta de Jesus, ela é ensinada com regularidade em praticamente todos os livros do Novo Testamento. E Pedro escreve essa segunda carta especialmente para consolidar esses cristãos que estavam distantes. 67 anos depois de Cristo, muita coisa poderia ter mudado. E também para que esses leitores fossem despertados e estimulados a guardarem firmemente a sua fé e manterem essa esperança viva, porque no fim das contas, irmãos, o que mantém firme a confissão da nossa fé é a certeza da promessa de que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Confiamos na salvação plena de Deus através de Cristo Jesus e sabemos que esse mundo vai ruir, que esse mundo acabará, será destruído e o Senhor julgará o mundo de uma vez por todas.
Veja o verso 1 comigo, se você puder deixar sua Bíblia aberta. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Veja que Pedro está caminhando para o final da sua carta. Mas olha, é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Em ambas, veja, Pedro está nos respondendo aqui. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Leia de fato esse texto como uma carta. Quero que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continuou como desde o princípio da criação. Então veja Pedro aqui, reafirmando e nos lembrando de coisas que nós não podemos esquecer, que nós não podemos deixar de lado. E afirmando também que a palavra de Deus é digna de toda confiança. Meus irmãos, talvez você queira, procure, talvez a minha e a sua alma anseie por fartas novidades pela igreja ou domingo após domingo. Mas não há nada a mais que devamos ensinar que não seja o Evangelho de Cristo Jesus e a sua volta. E a igreja precisa regularmente ser lembrada, regularmente ser despertada sobre esses assuntos que nós não podemos adormecer, sermos encontrados adormecidos nesses assuntos. O primeiro desejo de Pedro é reafirmar a veracidade da palavra de Deus, dizendo que ela é digna de toda aceitação, em tempos que aqueles homens viviam, e tempos adversos que nós vivemos hoje, tempos de perseguição, de sofrimento, tempo de muitas dificuldades, tempo onde falsos mestres estão se proliferando numa velocidade absurda. Nunca se viu, irmãos, tanto falso ensino por aí. Obviamente, a internet é o fio condutor dessas muitas heresias. Está agora na palma da mão de cada um. Você precisa ter muita atenção. Você precisa ter muita atenção porque alguns ensinos são sutis e podem fazer você cair no erro. Tempos difíceis. Qual será a nossa única solução? Qual será a nossa única saída? Pedro está dizendo: estarmos apegados a essa verdade, firmados na verdade de Deus, firmados na palavra de Deus, para resistirmos o dia mau e não sermos enganados. Esse texto de Pedro, irmãos, ele precisa ser guardado na nossa mente. Ele é atual. Cada minuto, a cada dia que passa, será ainda mais necessário basearmos a nossa vida na verdade da palavra de Deus, porque muitas são apenas as dificuldades, mas os dias também são maus. E há um ingrediente que você não pode retirar da sua vida cristã: o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Os falsos mestres zombavam desse dia, acreditavam que ele não viria, porque alguns anos haviam se passado. Imagina, estamos a 67 anos depois de Cristo e nada acontece, os anos continuam iguais. E Pedro está nos dizendo aqui, quando ele cita os santos profetas, os apóstolos, Pedro está dizendo aqui que a profecia do Senhor não é algo inventado. Não foram os apóstolos que inventaram. Os profetas antes de Jesus Cristo ensinaram sobre esse dia. Isso não demonstra não apenas a confiança da palavra de Deus, mas também a veracidade, a unidade da palavra de Deus, constatando que ela não é
um emaranhado de livros, um emaranhado de ideias. Ele é um livro com uma história do início ao fim. Jesus falou sobre a sua segunda vinda. O próprio Sermão do Monte nos aponta isso. Jesus confirmando a palavra dos profetas. Então, como muitos pensavam, e como muitos pensam nos dias de hoje, a história não está à deriva. As coisas não fugiram do controle. O mundo não está perdido, sem a direção que deveria. As coisas não estão sem direção. A história está caminhando. Os dias estão caminhando. O mundo está caminhando para a plena consumação da palavra de Deus. Tudo o que estamos vendo, a palavra de Deus está se cumprindo. E o fim descrito, o fim determinado, com a volta do Senhor Jesus, é a vitória de Cristo e da sua igreja. Esses falsos mestres que escarneciam, viviam como esse dia nunca fosse chegar. E qual é a diferença? Quando vivemos nós, nos dias de hoje, como se esse dia não existisse. Você se prepara para tantas coisas. Você se planeja para tantas coisas. Se você tem um compromisso no dia de amanhã, na terça-feira, na quarta ou na quinta, se esse compromisso demanda o levar um documento, se esse compromisso demanda um certo preparo, se você vai fazer um exame médico e precisa ficar de dieta desde o dia anterior, você está sempre se planejando para as coisas que vão acontecer no seu calendário, na sua agenda. Portanto, eu quero dizer para você que há um compromisso certo no seu futuro, há um compromisso certo nos seus próximos dias. Quero que você perceba e saia daqui com essa certeza da volta de Cristo. Essa é uma realidade, irmãos. Nós precisamos ter consciência dessa realidade e mais do que isso, não é para amedrontar as nossas vidas, não é para que você seja um especialista na teologia do Apocalipse ou na teologia do fim. Mas ter consciência dessa realidade precisa alterar a nossa maneira de viver hoje. Ter consciência dessa realidade precisa moldar as nossas vidas hoje. Porque se aguardamos a sua volta, se aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para julgar o mundo, a começar pela igreja, se de fato esse for um compromisso consumado nas nossas vidas, um compromisso que de fato nós estamos atentos para ele, será que nós viveríamos da mesma maneira que estamos vivendo hoje? Será que teríamos o mesmo modelo de vida? Se de fato somos cristãos que aguardam a volta do nosso Senhor, será que viveríamos da mesma maneira que estamos vivendo hoje? Será que a maneira que vivemos é a maneira de alguém que espera a volta do seu Senhor para julgar o mundo, a começar pela igreja? Se esse dia é real, se estamos convictos que esse dia é real, como não nos preparamos para ele? Assim como o Senhor julgou nos dias do dilúvio, assim como o Senhor julgou a cidade de Sodoma e Gomorra, esse julgamento acontecerá. Os falsos mestres duvidavam, escarneciam desse dia e viviam como se esse dia nunca fosse chegar. E quanto a nós, é óbvio que eu não estou contrário ao seu planejamento de vida, porque obviamente eu também os faço. Mas veja que nós nos planejamos para os nossos próximos anos de vida. Nós nos planejamos para fazer aquela viagem, nós nos planejamos para trocar de carro, nós nos planejamos para tantas coisas. São coisas que definitivamente o nosso coração está comprometido, a gente faz o impossível.
se estivermos comprometidos em perder peso, nós de fato, como eu nesse momento, estou comprometido com isso, completamente. Você vê que meu coração de fato está nessa missão, né? Mas aí quem emagreceu foi o Luciano. A missão está lá em casa, mas se a gente tiver com algo definitivamente comprometido, a gente faz. Se é a viagem tão esperada, não interessa se tiver que acordar 2 da manhã, se tiver que acordar às 3 da manhã, não interessa se tiver que estar no aeroporto 1h30 da manhã, não interessa. Se for algo que a gente definitivamente está comprometido, a gente não apenas se planeja para esse dia, a gente anseia esse dia, a gente cria expectativas para esse dia, a gente se anima para esse dia chegar. O que talvez parece é que a volta do Senhor Jesus não é algo que gera nenhum apetite em nós. Parece que é algo que a gente não sente. Talvez um bom churrasco nos traga mais ânimo, nos traga mais expectativas do que sentarmos para falar sobre esse assunto. E mais, de termos expectativas para esse dia. Irmãos, esse dia não é simplesmente o dia do julgamento do Senhor. Esse dia não é simplesmente o dia da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Esse dia é o dia que todas as coisas serão consumadas. Tudo que nós ensinamos aqui está baseado nesse dia que chegará. E como nós conseguimos ser tão periféricos ao ponto de não tocar nesses assuntos? De não lembrarmos dessa verdade. E mais, esquecemos que esse dia pode ser daqui a uma semana, como também pode ser daqui a 5 minutos. Nós não sabemos o dia, mas nós temos uma certeza que Ele vai voltar. O verso 5 diz, eles deliberadamente se esquecem. Esse talvez pode ser o que acontece com as nossas vidas há muitas vezes. Eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Vocês estão dizendo que esse dia nunca vai chegar, mas vocês se esquecem que esses céus e essa terra que vocês estão vendo foram criados por esse Deus que disse que o seu Filho vai voltar. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. As águas do dilúvio, verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Veja a incoerência daqueles que vivem sem crer nesse dia. Vocês que não creem no dia da vinda do Senhor Jesus, são os mesmos que estão olhando para esses céus e essa terra, que foram criados pela palavra do Senhor. E esse mesmo céu e essa mesma terra, que estão reservados para a destruição, guardados para o dia do juízo, foi o mesmo que criou tudo isso, que disse que esse dia chegará. Como podemos constatar a primeira verdade e não crer na segunda? Pedro está dizendo que Deus já operou o julgamento no dilúvio, ou seja, esse dia vai se repetir. O dia do Senhor é certo. O dilúvio, que é usado como ilustração do próprio julgamento, que já veio contra a terra, e novamente o seu Filho Jesus virá de uma vez por todas para julgar esse mundo, a começar pela igreja. Por isso Pedro é o apóstolo da esperança e também o apóstolo da fé. Se tudo que vemos será destruído, se tudo que vemos será destinado à destruição, ao fogo,
Portanto, baseados nessa certeza, onde estão os pés de vocês? O que Pedro está querendo lembrar é que talvez aqueles falsos mestres, que talvez os cristãos que não creem nesse dia, ou que não se preparam, que não aguardam esse dia, estejam seguros de alguma coisa, mas eles estão seguros com os seus pés firmados na terra que será destruída. Pedro está dizendo, vocês não estão seguros se os pés de vocês não estiverem em Cristo. E é por isso, irmãos, que desde o início dessa série, desde o início dessas cartas, Pedro está nos mostrando que a nossa fé e a nossa esperança não estão nesse mundo. A nossa fé e a nossa esperança não estão nas políticas sociais ou econômicas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. A solução que o nosso coração anseia não está no mercado financeiro, nem na sua empresa triplicar o seu salário. Há pessoas que acreditam que a solução da sua vida é talvez ganhar o dobro ou o triplo do que ganha hoje. Isso só mostra a corrupção do nosso coração de acreditar que o dinheiro será o nosso Senhor. Então nós o serviremos, teremos tudo o que precisamos. Você não está equivocado em se preparar para ser promovido, em se preparar para um novo concurso, em almejar ganhar mais. Você não está em pecado por isso. O pecado ocorre quando nós acreditamos que assim então, quando chegarmos nesse patamar, a nossa vida será plena, digna, satisfeita completamente. Você está colocando toda a sua segurança, toda a sua salvação nas coisas e não no seu Deus. Portanto, é por isso que a nossa fé e nossa esperança não estão nas coisas desse mundo. A nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança são três ingredientes que nós vimos muito nessas cartas. A nossa fé, a nossa alegria e a nossa esperança não estão nas coisas desse mundo, não estão nas coisas do presente, não estão nas coisas do porvir, não estão nas coisas que aconteceram. Elas estão naquele que é onipotente, naquele que controla todas as coisas, naquele que a nossa salvação está apoiada. Portanto, nada do que vemos é eterno, tudo vai passar. Somente a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Faz-se capaz de entender que é nela que devemos estar apegados. Veja o verso 8. Não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja o verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Talvez as pessoas tenham dificuldades de entender essa expressão. O que ela significa é que essa vinda será inesperada. Ninguém combina com um ladrão a hora do assalto acontecer. Você sempre pega o despreparado. E inesperadamente, o dia do Senhor virá como ladrão. Confesso que quando eu era criança tinha muita dificuldade de entender isso. Achava até, mas como o Senhor é ladrão, como? Vai invadir, né? Eu tinha essa ilustração, né? Mas o que está atentando aqui é para que esse dia será inesperado. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, inesperadamente. É por isso que às vezes parece que eu estou aqui desesperado para anunciar isso para você, e de fato é. Que a gente vive como se esse fosse um dia esperado. Um dia que sabemos o dia e a hora, e até lá teremos tempo para nos planejar como um compromisso marcado no calendário do nosso celular. Tudo bem, você ouve sobre esse assunto desde que você se tornou cristão lá em 1900 e dinossauro, né? Vamos divulgar aqui
as nossas idades espirituais. Mas esse dia será repentino. Ele pode se dar no próximo minuto. Ele pode se dar ao você chegar à sua casa hoje. Talvez quando dormir, nenhum de nós irá acordar. Não atentemos apenas para esse dia que Pedro diz, olha, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Você consegue formalizar esse quadro na sua cabeça acontecendo? As coisas se derretendo. Meu Deus. E não apenas esse dia, mas nós não sabemos quando a nossa vida terminará. Nós contamos com a provisão de Deus, nós contamos com o sustento do Senhor, nós contamos que o Senhor guarda as nossas vidas, mas nós também não sabemos o dia que Ele nos chamará. Pode ser antes do dia do Senhor. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Irmãos, tem hora que qualquer coisa nos assusta, irmãos. Já experimentou derrubar qualquer coisa na sua casa depois de meia-noite? Um talher, um copo, qualquer coisa de alumínio que tenha na sua casa. Esses dias, já era de madrugada, e agora morando em casa, em apartamento, a gente não tem medo de absolutamente nada. Você está no 5º, no 6º, no 7º andar. Se qualquer coisa acontecer no seu andar, o mundo acabou realmente, né? Se acontecer uma inundação, você sabe que não sobrou ninguém. Ninguém vai invadir a sua casa de escada, ninguém vai pular. Então você dorme tranquilo. Gente, lá pelas 2, 3 da manhã, eu vi um barulho. Alguma coisa fez um barulho lá fora. Você tem ideia do tempo que eu levei para voltar a dormir? Do tempo que eu levei do meu quarto até a próxima janela para... A gente não sabe. Desespero. Coração na mão. Ele saiu, peguei e fui com ele ver. Será que tem alguém? E eu, obviamente, não querendo encontrar ninguém. Vendo as janelas todas fechadas, mas... Faz o quê se alguém entra na sua casa? E aí, então, fui descobrir no dia seguinte que alguém deixou uma vassoura no quintal. E foi só uma vassoura que caiu. Estava completamente desesperado. Cheguei a sonhar que tinha alguém dentro de casa. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, nunca mais deixe vassoura no quintal. Bota-se em algum lugar, guarda um lugar que ela não vai cair. Porque foi só isso que aconteceu. Eu não sei se entrou um gato, eu não sei se ventou. Mas foi uma vassoura. E Pedro está dizendo que os céus desaparecerão. Tem noção de você olhar para o céu, olhar para o alto e não aparecer mais nada? Acredito eu que quando isso acontecer, a gente também não vai mais ter tempo de olhar para cima. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Não ria de mim, porque você, no meu lugar, ficaria com medo também com uma vassoura. Portanto, eu digo a você, se uma vassoura fez esse estrago, você imagina o que pode acontecer nesse dia? Como o nosso coração será pego de surpresa. Os escarnecedores acreditavam que a demora na vinda do Senhor era porque ela não iria acontecer ou porque era motivo de dúvidas. E na verdade Pedro está dizendo que a aparente demora, porque a aparente demora é para nós, e é por isso que Pedro diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Quem está preso
nesse tempo que nós vivemos somos nós. Deus não está preso nesse tempo. Então Pedro está dizendo que essa aparente demora não é para gerar dúvidas, e sim é sinal da sua misericórdia, da sua paciência. E ele se recorre a esse salmo, Salmo 90, que diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus é eterno, Ele não vê o tempo como nós vemos. Você pensa, né, que dizer, pô, Senhor, você podia fazer até a hora do almoço, que, poxa, não sei o que vai acontecer. Não sei se a hora do almoço também o Senhor para, de meio-dia a uma, Deus dá uma paradinha para, afinal de contas, né, ninguém é de ferro. Deus não vê o tempo como nós vemos. Ele é eterno, Ele não está preso no passado, Ele não vê o passado, Ele não olha para o futuro, Ele vê todas as coisas como Ele está vendo agora. Toda a história, baseie-se por isso, se você pode receber essa ilustração, toda a história está sobre a mesa do Senhor, Ele está vendo a história de maneira completa. Por isso que nós não podemos nunca acusar Deus de demora em cumprir as suas promessas, porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Ele sabe a hora certa, o dia certo de operar, e Ele sabe o dia certo para concluir a sua obra. O tempo que ainda nos resta não é demora, é obra da sua misericórdia. E eu quero perguntar a você, será que estamos aproveitando a oportunidade que o Senhor está nos dando dia após dia? Hoje foi mais uma oportunidade que Deus está dando a você para viver para Ele. Será que estamos aproveitando esse dia? Deus está executando o seu plano de salvação. Cada dia que passa, uma oportunidade que Deus nos dá. Eu quero perguntar a você, como que você tem vivido? Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Mas Pedro diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um estrondo. Tudo o que se vê será destruído. Nesse dia, tudo ruirá. Eu quero perguntar a você, nesse dia que tudo ruirá, o que você está construindo para esse dia? Bons carros vão ser destruídos. Propriedades vão ser destruídas. Uma boa conta corrente, ela será destruída. Portanto, veja que esse não é o problema. O problema é se passarmos todos os nossos dias construindo apenas isso. Você está lutando pelo corpo ideal? Nós teremos um novo corpo. Você está batalhando por um reconhecimento a nível estadual, a nível mundial? Você quer ser famoso? Você quer ser reconhecido? Tudo ruirá. O que você está construindo para esse dia? Porque se você estiver apoiando a sua história de vida apenas em coisas que vão ruir, e não está cuidando para guardar tesouros onde ninguém pode corromper, no céu, tudo aqui, meus irmãos, desaparecerá. O que vamos apresentar a Deus naquele grande dia? Nós sempre falamos que a nossa salvação depende de Cristo. E uma vez que recebemos essa salvação não é uma salvação que não transforma. Essa salvação que recebemos, essa herança que nos salva, ela nos salva e nos transforma. E muda quem nós somos. E aí chegamos à grande pergunta que Pedro faz no verso 11, nós estamos terminando a introdução. Faltam 8 páginas só. Pedro pergunta, olha o verso 11, veja que pergunta crucial.
para ajudar o nosso entendimento e facilitar a vida do pregador, obviamente, né? Visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pensou? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, vivendo com expectativa para esse dia. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Que tipo de pessoas esperam que vocês sejam? Olha o verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. E Pedro aqui assume que há coisas difíceis nas cartas de Paulo. Ele podia botar aqui entre parênteses Romanos ou Hebreus, como muitos acreditam que foi Paulo que escreveu. Há muitas coisas difíceis de entender, com as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Verso 17, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro é bem óbvio. Já que tudo vai ser desfeito, que tipo de pessoas vocês devem ser? Como vocês devem levar a vida de vocês enquanto essas coisas não acontecem? E aí você precisa compreender que essa verdade, a verdade sobre a volta de Cristo, não tem o objetivo de especular datas. Muitas pessoas já marcaram datas para o fim do mundo. Muitas pessoas já marcaram datas para a volta do Senhor Jesus. Portanto, não é para a gente especular datas, mas sim motivar a nossa vida para esse caminho. Pedro está nos ensinando o tipo de pessoas que nós devemos ser. Por quê? Porque nós estamos nos dias finais. Se Pedro anunciava 67 anos depois de Cristo que estavam nos dias finais, imagina hoje, com o aumento das guerras, crises e maldades que nós vemos no mundo, onde a palavra de Deus está se cumprindo. E eu digo a você que todo cristão verdadeiro que crê no Senhor Jesus para a sua salvação, todo cristão verdadeiro que de fato encontrou-se com Cristo Jesus, deve crer que Jesus Cristo vai voltar e deve se preparar para essa vinda. Por isso devemos estar preparados, fazendo a nossa parte, preparados para encontrar o Senhor. Ah, mas pastor, nós somos pecadores, eu sou uma pessoa difícil, eu tenho muitas coisas para resolver. Comece pelo começo e apresente-se ao seu Senhor dia após dia, minuto após minuto, como se aquele minuto fosse o dia que Ele voltasse. Obviamente lidamos com essa dualidade na nossa vida, entre o nosso desejo de fazer o que é certo e a nossa carne que é tendenciosa para o pecado. E por isso, obviamente, não conseguimos ser perfeitos, não conseguimos ser de fato cumpridores de tudo que a Bíblia diz, não alcançamos essa máxima de sermos santos como Deus é. Então, como nos preparamos para esse dia? Vivam de maneira santa e piedosa. Faça todo o possível. Dedique-se ao máximo.
Dedique-se ao máximo para não ser encontrado no erro. Resolva os pecados da sua vida, todos que você conseguir. Nunca se esqueça que é o sangue de Cristo que purifica você. Nunca se esqueça que o Espírito Santo auxiliará você. E, portanto, não estamos falando de um grau de perfeição, mas estamos falando de um grau de progresso. Portanto, a pergunta não é se você está acertando em todas as coisas na sua vida. A pergunta não é se você está correto com todas as coisas diante de Deus. A pergunta não é se você é completamente moral diante de Deus. A pergunta é se em você há progresso na sua vida cristã. Se o pecado de ontem está realmente no passado ou se o pecado de ontem ainda está no seu presente. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor. Prepare-se ao máximo. E é essa atitude de expectativa que faz a diferença na nossa conduta. Se você não tem a expectativa que esse dia vai chegar, talvez você viverá de qualquer maneira. Mas se há uma expectativa no seu coração, de que esse dia pode ser no próximo minuto, pode ser na próxima manhã, pode alterar quem você é hoje. Livre-se do que te atrapalha. Procure viver integralmente para o Senhor. Lembre-se do início das cartas de Pedro, onde ele diz que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Nós estamos esperando que um grande dia vai acontecer e mudar todas as coisas. E esse é o convite que nós recebemos. Para não apenas esperarmos com expectativa, mas termos certeza que esse dia vai voltar. Veja o verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e culpáveis. Portanto, o verso 17, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Atente para essa promessa. Atente para esse grande dia. Nos preparamos para sermos encontrados por Ele nesse grande dia. Uma vez que Jesus voltará, o mundo será julgado,